Olá a todos, resolverei o exercício 6.7, em que é pedido para refazer os cálculos do problema anterior, ou seja, ele pedia para calcular a força exercida num fio infinito, ele pede para calcular a força exercida no fio infinito por uma barra, também infinita. A única diferença para o exercício anterior é a disposição da barra, que no exercício anterior ela tá horizontal e agora ela está vertical. Então, para calcular, a gente precisa da fórmula que nós já temos conhecimento, que é o campo gerado por um fio infinito, que é sendo I a corrente do fio, e R a distância entre o ponto e o fio que você está calculando. Então, a gente pode interpretar essa barra aqui como um conjunto de fios infinitos, sendo que um infinitesimal de área vai gerar um campo que pode ser determinado por essa fórmula. Sendo que I a corrente total nessa barra, um pedaço de corrente seria um infinitesimal de corrente seria um diferencial de corrente. Então, o diferencial de campo vai ser igual a diferencial de corrente sobre 2πr. Sendo que esse diferencial de corrente é igual a J vezes o diferencial de área. Então, substituindo, a gente chega aqui, o diferencial do campo é igual a JdA sobre 2πr. Aqui é representado, aqui tem um ds, e aqui está o desenho do que está descrito aqui na fórmula. Então, um diferencial de área tem vai gerar um campo, um diferencial de campo, no ponto que está o nosso fio infinito. Então, esse diferencial de área aqui, ele é a mesma coisa que dx vezes dy. Então, a gente pode escrever aqui dh é igual a j dx dy. Sobre 2πr. Só que aqui a gente tem um problema, porque para a gente chegar no h final, a gente tem que integrar isso. Se a gente for integrar, a gente tem dx, dy e r, sendo que são três, o raio não varia nos nossos diferenciais. Então a gente tem que fazer uma mudança de variável. O r, ele é igual a sobre o cosseno desse ângulo aqui. Então a sobre o cosseno θ. A gente pode jogar na equação, vai chegar no resultado de que dh é igual a j dx dy vezes cosseno θ sobre 2πa. Agora ainda a gente continua com o mesmo problema, que o θ varia, mas os nossos diferenciais são dx e dy, então a gente tem que fazer mais uma mudança de variável. A melhor mudança possível é dy. Então a gente sabe, na verdade, para resolver isso aqui, a gente sabe que, imaginando um y qualquer aqui, y vai ser igual a tangente do ângulo vai ser igual a y sobre a. Sendo que y é um complemento qualquer aqui, então a tangente desse ângulo aqui é igual a y sobre a. Se tirar o diferencial de cada lado, derivando aqui em relação ao θ aqui em relação a y, a gente chega que a secante ao quadrado de θ de θ é igual a dy sobre a. Então, disso aqui a gente chega que dy é igual a secante ao quadrado de θ de θ. A gente pode jogar nessa equação aqui, e agora a gente vai chegar aqui dh igual a j dx a secante ao quadrado de θ de θ vezes cosseno θ sobre 2πa. Agora a gente pode, para facilitar, esse dh ele tem duas componentes, tem o dhy e o dhx. Para facilitar as contas, a gente pode usar a simetria do problema
que se nós pegar nesse ponto aqui, o desenho fica dessa forma aqui, e se nós pegar no ponto simétrico a ele, percebe-se que o DH formado é esse aqui. Então nota-se que os DHY se somam, entretanto os DHX se cancelam. Então a gente já chega na conclusão que o DHX é igual a zero. E a única coisa que a gente vai precisar calcular é o DHY, que nada mais é que o DH vezes, ó, a gente está usando esse ângulo aqui, que por simetria de triângulos ele é igual a esse aqui. Então o DHY é igual ao cosseno, DH vezes cosseno de θ. Então a gente novamente pode jogar nessa equação. Então nosso DHY, substituindo o DH para esse aqui embaixo, só para simplificar, dá para simplificar esse secante quadrado de θ com cosseno θ e esse A com esse A. Então vai ser J secante ao quadrado, secante θ dx dθ vezes cosseno θ sobre 2π. E essa secante θ também pode cancelar com esse cosseno θ. Então o resultado final de DHY é J dx dθ sobre 2π. Isso a gente pode integrar facilmente. A dificuldade aqui está em definir os limites de integração. Então, se a gente integrar dos dois lados, a gente sabe que HY vai ser igual a J sobre 2π, que são constantes, dá para tirar para fora da integral. Em x, a gente vai integrar de 0 a e, porque varia nesse sentido. E o ângulo que dá para facilitar um pouco, que o ângulo dava para integrar do θ mínimo ao θ máximo. Só que como ele é simétrico, a gente pode optar de integrar ou do θ mínimo até 0, ou de 0 até θ máximo. Eu acho mais conveniente integrar do θ0 até θ máximo, integrar dθ. E daí tem que multiplicar por 2, como a gente está selecionando só uma das parcelas, pela simetria, multiplicar por 2. Esses dois vão se cancelar. E o resultado da integral vai dar J sobre π e o valor de θ máximo é só resolver a tangente do triângulo maior aqui, que seria os dois catetos vão ter tamanho A. Então pela tangente vai dar, pela arco tangente de A sobre A, que é 1, o arco tangente de 1 é 45 graus. 45 graus é π sobre 4. Então a gente calcula que o campo resultante, que como só tem o y, é igual a j vezes e sobre 4. E agora, para finalizar o exercício, ele pede para fazer a força de Lorentz. Então tem que usar na fórmula que a gente escreveu aqui no topo da linha, que DFAB é igual a IDL vezes BAB. O BAB era o que a gente estava calculando, e esse I, no caso, é o I2. Antes de resolver só, a gente pode trazer esse J para a corrente, que por conveniência, para deixar-nos em função dos parâmetros definidos pelo exercício, porque o exercício não deu J, então a gente vai deixar em função de I. Como é uma barra, a gente sabe que I é igual a J vezes A. Para a gente deixar em função de I, é só isolar o J aqui. Então o J vai ser igual a I sobre A, sendo que A é 2A vezes E. Então 2 vezes A vezes E. Então a gente pode só substituir J por isso aqui. Que isso aqui vai ser a mesma coisa que I sobre 8A. E agora a gente vai usar a fórmula da força de Lorentz, que é essa fórmula aqui. Então, o diferencial da força de Lorentz vai ser igual a I2, que no caso é esse aqui, dE vezes dL,
O DL é no sentido da corrente, então o DL ele tá saindo nesse caso aqui. Vetorial com BAB. Percebe-se que o campo tá no sentido, tá para cima, e o DL tá saindo do plano. Então é ângulo de 90 graus. Se eles são perpendiculares, esse produto vetorial aqui pode, como multiplica pelo seno de θ vai ser 90, e essa força vai estar no sentido pra cá, nesse sentido aqui. Então, integrando esse dFAB ser igual a I2 vezes DL BAB. A gente vai definir o sentido, e em módulo é só multiplicar por 1 por causa da ortogonalidade dos vetores. Então, integrando dos dois lados, basicamente vai dar que FAB é igual a integra de 0 a L, né? Nesse caso aqui, 0 a FAB, vai ser I2 vezes L vezes BAB. Sendo que BAB é o nosso campo, que a gente calculou aqui, multiplicado por μ. Então vai ser por μ0. μ0 vezes I sobre 8A. Então FAB por comprimento, que é o que é pedido no exercício, é igual a I2 vezes I, que é igual vezes I vezes μ0 sobre 8A. Exercício 6.21, ele pede para calcular a corrente necessária para segurar a peça de 10 N. Pela fórmula do tensor de Maxwell, nós temos que DF é igual a μ0 H ao quadrado ds sobre 2. Acho que a gente não tem esse H aqui que a gente precisa calcular. Aí a gente vai usar as equações de Maxwell para calcular esse H. A primeira delas a gente sabe que a integral de H dl é igual a NI, que é a corrente total, lei de Ampère. Aí, pela amperiana que eu vou fazer aqui a lápis. Então essa amperiana, a gente tem dois entreferros, o entreferro 1 e o entreferro 2. Aqui a gente sabe que H1E, que é a distância do entreferro, mais H2E é igual a NI. E a segunda lei de Maxwell, do conservação de fluxo. Então, o fluxo 1, que é o que passa pelo entreferro 1, é igual ao fluxo 2. Daí, a gente tira aqui, da segunda equação, que B1S é igual a B2S. O S está inclinado, mas como é igual, na realidade não importa que você vai cortar. μ0 H1 é igual a μ0 H2. Ou seja, H1 é igual a H2. A gente vai substituir aqui na primeira equação. Daí a gente tem que H2H1E é igual a NI. Ou seja, N, ou seja, o H1 é igual a NI sobre 2E. Agora substituir na fórmula aqui de cima do tensor de Maxwell. Ou seja, DF é igual a μ0 N ao quadrado, I quadrado, sobre 2 vezes 2E quadrado, vezes o ds. Só que como temos a força do entreferro 1 e a força do entreferro 2 para baixo são iguais ao peso, então vai ser 10 é igual a duas vezes, são a força 1 mais a força 2, μ0, N ao quadrado, I quadrado, S, integral ds, sobre 2 vezes 2E quadrado. E aqui, substituindo os valores que o enunciado deu, vai ter a corrente, vai ser igual a
3,26 amperes. E assim termina o exercício 6.21.